E aí, pessoal, tudo bem? Quero te convidar a orar para a gente iniciar mais um culto. Não é só um culto de jovens, mas é um culto para toda a igreja. Então pega aqui o link, compartilha, manda para os seus amigos, manda para sua família, manda para o seu grupo da escola, do colégio, da faculdade, do trabalho e vamos bombardear as redes sociais aí com a mensagem de Deus. Vamos orar pela mensagem. Eu te convido a deixar qualquer distração de lado, a aquietar sua mente, aquietar o seu coração e ficar disponível para aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Vamos orar? Mas não só me escuta orar, ora aí junto comigo, da sua casa, de onde você está. Pai, obrigado por essa mensagem que se inicia agora, Pai. O Senhor tem trabalhado no meu coração há um tempo. Eu peço que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando aquilo que o Senhor já tem me forjado a colocar em prática há um bom tempo, Pai. Que o Senhor nos leve a um nível cada vez mais profundo, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Pega aí um caderno, pega uma caneta, pega alguma coisa para anotar. Não estou nem aí, cansei de pedir com gentileza, pega aí alguma coisa para anotar, porque depois a gente vai conversar sobre isso que a gente falou, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Ezequiel 47, versículo 1 até o versículo 12. Ezequiel 47, 1 ao 12, deixa aberto aí. Eu sei que você vai ter um pouquinho de dificuldade de ler, porque Ezequiel não está aí tão fácil na sua Bíblia, né? Mas está ali entre os profetas, então vou te esperar um pouquinho. Enquanto isso eu vou falando e você vai abrindo aí. Nós somos uma geração conhecida pela indisciplina. Nós começamos o ano, a gente planeja fazer vários projetos, a gente planeja colocar em prática vários projetos. No começo do ano eu falo que eu vou correr 20 quilômetros, no começo do ano eu falo que eu vou ler 12 livros, no começo do ano eu falo que eu vou juntar X valor até o final do ano, mas infelizmente a nossa falta de disciplina nos faz começar bem e nem sequer terminar. Por isso que nós somos chamados de uma geração indisciplinada. Nós somos uma geração conhecida pela indisciplina. Parece triste, mas é verdade, porque a gente sempre sonha, sempre planeja, cria projetos maravilhosos, mas na hora de colocar em prática, não é tão bom assim. Lá para o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, começamos o ano cheios de projetos. Esse ano eu vou correr tantos quilômetros por mês, esse ano eu vou ler 12 livros, esse ano eu vou juntar X valor, mas é só o ano começar e as coisas já não vão mais como a gente planejou. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E nem sequer janeiro eu leio um capítulo por dia. A gente é muito bom para planejar, mas somos péssimos para terminar. Por isso nós somos chamados dessa geração indisciplinada. Talvez seja porque, como alguns estudiosos dizem, é que os nossos pais, a geração anterior, tiveram uma criação tão rígida na disciplina, que agora eles tiraram um pouco o pé ali da rigidez e acabou afrouxando demais, acabou criando os filhos livres demais. Os estudiosos também falam que os nossos pais tiveram tanta falta do que eles queriam na sua infância e na sua juventude, que agora eles se matam de trabalhar para proporcionar para que nada nos falte. E assim, inconsequentemente, eles têm criado uma geração mimada, uma geração que não sabe ouvir não, uma geração que não sabe correr atrás dos próprios sonhos, que se conformou com o que os pais criaram e que não fazem nada para criar a sua história. Se conformaram em seus pais serem filhos de Deus, mas não fazem nada para também se tornarem filhos de Deus. O problema é que Deus não tem neto. O problema é que a Bíblia nunca se refere a Deus como um avô. Ou você é filho de Deus e se relaciona com Ele como um pai, ou você ainda não conhece Deus. Esse é o nosso problema. Nós somos cristãos que não conheceram o seu pai. Somos cristãos de nome, mas na prática somos netos, sobrinhos, tudo, menos filhos de Deus. Mas aí talvez você me pergunte, mas o que isso tem a ver com disciplinas espirituais? O que isso tem a ver com um cristão 10-10? Cristão 10-10 foi um meme, uma expressão que surgiu na internet de aquilo que é excelente, de uma pessoa que de top 10 ela é 10, de todos os níveis possíveis ela é melhor, de 10 características ela tem as 10. 10-10 é alguém que todo mundo sonha, 10-10 é uma pessoa ideal. E o que o 10-10 tem a ver com a disciplina espiritual? Eu linkei isso porque Deus quer que sejamos cristãos excelentes. Deus quer que sejamos cristãos 10-10, que se
tem poder para curar, a gente vai curar. Que se tem poder disponível para amar, a gente vai amar. Que se tem poder para transformar, nós vamos transformar. Tudo aquilo que nos foi concedido em nome de Jesus, a gente vai cumprir. Porque não somos só netos, sobrinhos, nós somos filhos e amigos de Deus. Para mim, o nosso maior problema é a mediocridade. A gente quer ficar só na média. A gente se acostuma com um padrão. A gente não quer avançar. A gente não se doa mais que os outros. A gente não se esforça mais que os outros. A gente quer ficar na zona de conforto. Só que isso é totalmente o contrário do cristianismo, isso é a contramão do cristianismo, porque o cristianismo foi um Deus que não se conformou em estar lá como Deus, se fez homem, se fez pobre, morreu em uma cruz, totalmente inocente por amor a mim e a você, e você aí quer ficar numa boa, na sua zona de conforto? Não, cristianismo é você se doer, cristianismo é você se sacrificar, cristianismo é você levantar da poltrona quando está gostoso demais e ler a Bíblia, cristianismo é você levantar da sua cama de madrugada, dobrar os joelhos e orar, cristianismo é quando todo mundo estiver comendo coisas muito boas, você jejuar, porque você quer se fortalecer espiritualmente. Cristianismo é totalmente a contramão de ficar na zona de conforto. Então, se você conhece Deus como avô e não quer pagar o preço de se tornar filho, talvez você ainda não seja um cristão de verdade. Nós sabemos que o poder que nos foi concedido por Jesus é para amar, é para curar, é para ressuscitar mortos, é para curar doentes, é para transformar vidas. E a gente está aí conformado com o nosso emprego, com o nosso carro, com nossos estudos. A sua vida não foi feita para resumir em bens, status ou estilo de vida. A sua vida foi feita para onde você chegar, você espantar trevas, para você incomodar, para você transformar. A sua vida foi feita para onde quer que você chegue, a presença de Cristo chegue com você. Mas o que você tem feito por isso? Qual o preço você tem pagado? Você tem feito algo mais do que sentar no sofá, do que sentar numa cadeira de escritório, do que sentar no banco do transporte? Você tem feito algo a mais do que sobreviver? Ou você está vivendo por Jesus Cristo? Nós sabemos que o propósito da nossa vida é levar esperança, é levar alegria, é levar luz. Mas a gente está preferindo deixar as pessoas morrerem de fome, morrerem de sede, morrerem carentes de amor. Porque me custa demais sair da minha zona de conforto, então deixa as pessoas morrerem sem um Deus. Deixa as pessoas irem para o inferno. Que eu não quero ter que chegar no meu emprego e falar de Jesus. Eu não quero ter que transformar vidas com a minha generosidade, com o meu amor, com a minha gentileza. Eu não quero ter que me esforçar para me parecer com Jesus. Deixa as pessoas irem para o inferno. Deixa os meus parentes irem para o inferno. Deixa o meu chefe ir para o inferno, porque me custa demais orar por ele. Nós sabemos de tudo isso, mas nós preferimos viver no básico. E eu identifico tudo isso em Ezequiel, quando ele tem ali o seu encontro com o anjo. E o anjo convida Ezequiel para caminhar sobre um rio. E esse rio, para mim, é o rio de Deus. Esse rio emana da presença de Deus. E o anjo sempre convidando Ezequiel para dar um passo a mais, para se molhar mais, para se aprofundar mais. E Ezequiel sempre para. E o anjo insiste, Ezequiel para. Mas vamos ler para vocês entenderem do que eu estou falando. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao versículo 12. Se você já achou como bom mineiro, se você não é mineiro, interpreta o mineiro aí e digita oba. Se você não achou, digita uai, que aí a gente vai esperar, porque isso aqui é totalmente ao vivo e interativo. Brincadeira, não vou te esperar porque eu não sei se você achou ou não. Vamos ler, 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até que a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos.
Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e agora águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda mais outro 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. E toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passar este rio. E haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá, onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos, não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Amém? Nós podemos dizer que este rio é um rio da vida. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, João está falando de um rio que é fonte de água de vida, que sai do trono de Deus. Esse rio faz algo que só o próprio Deus pode fazer. Aqui está dizendo que esse rio dá vida ao Mar Morto. O Mar Morto, para quem não sabe, ele tem tanto sal, mas tanto sal que ele mata tudo que entra ali. Quando você vai fazer uma viagem para Israel e você vai entrar no Mar Morto, eles te avisam para você talvez evitar de depilar se você estiver com alguma ferida, porque ele arde, porque ele dói, porque ele cicatriza. Esse mar, ele é capaz de matar tudo. E o texto está dizendo que até o Mar Morto viria a ter vida. O texto está dizendo que esse rio, por onde quer que ele passar, vai surgir árvores, vão surgir peixes, e peixes tão grandes como o do mar. Ou seja, esse rio faz algo que só Deus pode fazer. Esse rio leva a vida por onde quer que ele passa. Então aqui nós estamos vendo um rio que é a extensão do próprio Deus, um rio que emana do próprio Deus. Em Zacarias há a profecia de um rio de vida que fluirá de Jerusalém. Quando a Bíblia fala de rio, ela está falando de algo essencial à nossa vida. Em João, Jesus exclama que se alguém tem sede, que vá até ele, e não só terá sua sede saciada, como fluirá rios de água viva para todo sempre. Talvez por nós termos fácil acesso à água, nós não damos tanto valor a este item tão importante na nossa vida. Talvez por só precisar apertar um botão na nossa casa e descer água, a gente não tem noção da importância que a água faz. Nos primórdios da humanidade, as comunidades precisavam se estabelecer, criar ali a sua comunidade próximos a rio, porque só perto do rio eles poderiam ter vida, eles poderiam ter saúde, eles poderiam ter plantações, criação de animal. Só perto da água eles teriam vida, eles dependiam totalmente da água. Só quem já passou sede sabe o valor da água. Só quem já esteve no deserto sabe a falta que faz a água. Nós precisamos dar a devida importância a isso que Jesus está dizendo, que Ele é a água que mata a nossa sede e que faz fluir de nós rios de água viva. Quando eu olho para esse texto e eu vejo o anjo convidando Ezequiel a andar cada vez mais e questionando Ezequiel o porquê que ele para, o porquê que ele se contenta onde ele parou. Quando eu vejo o anjo tendo que insistir para Ezequiel andar mais e não parar, e não se contentar, e não ficar na sua zona de conforto, eu me lembro de nós, eu me lembro dos cristãos de hoje, porque os cristãos da antiguidade, os cristãos lá dos primórdios, os heróis da fé, ninguém precisava ficar insistindo, ninguém precisava ficar implorando, cara, para de ficar porque isso não é legal.
Cara, para de ver esses sites porque isso não te faz bem. Cara, para de pecar. Não, eles a partir do momento que tinham um encontro com Jesus, deixava tudo para trás. De fato, era uma metanoia, era uma mudança de mente. Eles não tinham esse dualismo de ora é cristão, de ora é mundano, não. Aceitou Jesus Cristo, ele morreu, eis que tudo se fez novo, as velhas coisas ficaram para trás. Nós precisamos trazer para nós essa percepção de Paulo e de tantos heróis da fé, que a partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, a partir do momento que eu entendo que agora eu sou filho de Deus, a partir do momento que eu entendo tudo que Jesus pagou por mim, eu não vou mais ficar brincando de ser cristão, porque Jesus não brincou de morrer na cruz. Eu vejo cristãos de hoje em dia que querem conhecer a Deus, querem um avivamento, mas estão satisfeitos onde estão. Eles querem um avivamento, mas assistindo uma mensagem na semana. Eles querem avivamento, mas conhecendo a Bíblia só do que o pastor fala. Eles querem avivamento, mas talvez falando com Deus uma ou duas vezes na semana, e olhe lá. Quer um avivamento, quer conhecer a Deus, mas nem dá oportunidade de Deus falar, não jejua, não ora, não lê a Bíblia. Que avivamento que você está esperando? Existem níveis de conhecer a Deus, existe o nível de quem já ouviu falar de Deus, existe o nível de quem admira a quem Deus é, e existe o nível de quem é amigo de Deus. Sabe o que Deus sonha para todos nós? É de todos nós não sermos só filhos, mas sermos amigos, de sermos representantes do seu reino onde quer que a gente chegue, de querer conhecer Ele cada vez mais, de acordar morrendo de vontade de conhecer a Deus, de estar no trabalho com ansiedade de chegar em casa e poder ler a Bíblia e ver o que Deus tem para falar, de dormir esperando ter sonhos com Jesus e de acordar novamente querendo ser luz na vida de alguém e depois conseguir levar aquela pessoa a conhecer Jesus Cristo e trazer. A gente precisa ter essa ansiedade, não a ansiedade que nos tira a paz, mas a ansiedade de eu anseio conhecer mais a Deus, eu anseio levar a Deus para as pessoas. Eu preciso sair dessa zona de conforto em que todo mundo tem que ficar implorando, cara, lê a Bíblia, cara, para de fazer isso que não está te fazendo bem, que está te afastando de Deus, cara, vai orar. E eu preciso criar essa ansiedade, eu preciso criar em mim essa vontade, eu preciso clamar para o Espírito Santo, venha e cria em mim, me leva a conhecer mais de Deus, porque Deus é a melhor coisa que já nos aconteceu. A palavra de Deus fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é lindo nesse texto? É que não somos nós que estamos procurando, é Deus que está procurando. E se Ele está procurando é porque está difícil de encontrar. Ele está em busca de adoradores que o adorem, não só para conseguir algo que só Ele pode dar. Ele está em busca de pessoas que oram para conhecer Ele, não para conseguir posses. Ele está em busca de pessoas que levantam a mão para louvar, não para aparecer para os outros, mas porque amam Jesus Cristo. Ele está em busca de pessoas que jejuam, que o adorem, que têm um estilo de vida de adoração. Ele está em busca de pessoas que não vivem uma vida de dualismo, de ora é cristão, de ora é mundano, mas Ele está em busca de pessoas que pagaram preço, pegaram a tua cruz e estão seguindo Ele. É isso que é ser um verdadeiro adorador, porque para ser um verdadeiro adorador não é necessário apenas levantar minha mão uma vez na semana, orar 2, 3 vezes. Para ser um verdadeiro adorador, eu preciso estar o tempo todo conectado com Deus, estar louvando, estar o adorando o tempo todo, estar falando com Ele o tempo todo. Um coração adorador é um coração que foi redimido, é um coração transformado, é um coração quebrantado, que o tempo todo reconhece o seu pecado, que o tempo todo fica refletindo nos erros que tem cometido e clamando, Deus me perdoa, Deus me ajuda a ter um coração mais bondoso, me ajuda a ter um coração mais generoso, que serve mais, que ama mais. Poxa Deus, eu pensei errado da minha irmã, poxa Deus, eu senti ira no meu coração, me perdoa, como eu sou errado, como eu queria parecer contigo. Deus está em busca de pessoas que olham para si e reconhecem que elas não são nada sem a presença dEle. O problema é que tem muita gente se achando bom demais para ter que se arrepender, muita gente se achando bonzinho demais para ter que mudar, muita gente se achando generoso demais, se achando legal, se achando bom demais. Nós precisamos colocar o joelho no chão, colocar a nossa cara no pó, de onde nós vimos, e orar, nos humilhando, se arrependendo, clamando pela presença de Jesus, e caminhar um pouco mais, e sair dessa zona de conforto.
Os heróis da Bíblia não foram homens conhecidos por poder, não foram homens conhecidos por estudar demais, por ler demais, não foram conhecidos por ser homens que tinham bens demais. Eles foram homens que amaram e buscaram a Deus acima de todas as coisas. Hoje na igreja nós temos mais convencidos do que convertidos. Porque alguém que foi convencido apenas se deixou levar pela emoção, apenas se deixou levar pela argumentação. Sabe quando você está discutindo com alguém e você já está cansado de discutir e só fala, tá bom, vai, eu concordo com você, só para não discutir mais, mas no seu coração e na sua mente você continua crendo naquilo que você falava? Pessoas convencidas dentro da igreja é assim, estão ali, fingem ser, mas durante a semana são completamente diferentes. Agora, alguém que foi convertido, cara, não tem como ele não dobrar o joelho em oração todos os dias, não tem como ele clamar pela presença de Deus cada vez mais, porque uma vez que eu conheci a Deus, eu não consigo mais viver sem Ele. Um convencido, ele levanta a mão, ele ora, ele fecha os olhos, ele acompanha a multidão. Agora, um convertido, ele é exemplo no meio da multidão. Um convencido talvez comeria ali dos 5 pães e 2 peixinhos. Um convertido seria o que daria 5 pães e 2 peixinhos. Alguém que foi convencido, ele está ali pela multidão, ele observa, mas não produz. Ele não é convertido. Quem estava andando na contramão e converteu o seu caminho, não consegue aquietar o facho, não para quieto, não se contenta, ele busca cada dia mais, tem cada vez mais sede, quer cada vez mais de Deus, quer ir cada vez mais fundo, quer ter cada vez mais poder de Deus, quer ter cada vez mais unção de Deus, quer transformar cada vez mais, quer amar, quer servir, quer ser generoso. E aí imagina se todo mundo na igreja fosse convertido, a briga santa que seria. Não, hoje eu pago a conta, não, eu que vou pagar, você pagou da outra vez. Não, cara, hoje eu te dou carona, porque você me deu outro dia. Não, hoje eu vou te servir. Não, agora eu vou honrar a sua vida. Não, agora eu vou te elogiar. Que lindo que seria se todos nós fôssemos convertidos pelo Espírito Santo. Alguém que foi convertido, ele não se contenta onde ele está. Ele ora, ele jejua, ele se humilha, ele se quebranta, ele chora, ele se arrepende, porque ele sabe a diferença que Deus faz na vida dele. Quando nós vamos à igreja aos domingos, quando ouvimos uma mensagem na semana, estamos molhando os nossos pés. Quando oramos uma vez ou outra, molhamos até o joelho. Mas o anjo insiste em perguntar, por que que você parou aí? Por que que você está se confortando? Por que que você está legal, se sentindo bem, orando só uma vez no dia? Por que que você parou em louvar a Deus 2 vezes a semana? Por que que você parou aí lendo um devocional e se contentando com aquilo que outra pessoa ouviu de Deus e falou para você? Por que que você parou aí? Tem mais, tem muito mais de Deus. A Bíblia fala que a nossa mente é limitada para conhecer a Deus, ou seja, nós nunca vamos conhecer 100% de Deus. Por que que você se contentou com aquilo que você ouviu uma vez na sua vida? Insanidade é fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes. Deus está esperando a gente entrar no rio para a gente ter relacionamento com Ele. E a gente está aqui esperando que o rio venha até a gente. É necessário entrar e cada dia mais estar menos contente de onde estamos e nos molharmos cada vez mais. Nós só vamos conhecer a Deus de um jeito do qual nunca conhecemos quando a gente começar a buscar Ele de um jeito do qual nunca buscamos. Talvez hoje você apenas molhe os seus tornozelos ouvindo uma mensagem na semana e se questiona por que Deus não fala com você. Se questiona por que você não sente a presença de Deus. Se questiona se Deus de fato existe porque Ele nunca fala com você. Se questiona por que Ele não te usa. Quando você vai na praia e você só molha os pés, você não sente as suas mãos molhadas porque você só está molhando os pés. Não tem como você querer ouvir de Deus se você só está molhando os pés. Não tem como você querer ser um homem, uma mulher de Deus que vai transformar a sua geração se você só está fazendo o básico ou nem o básico. Está na hora de ir mais fundo. Por que que você parou? Certa vez, 3 amigos procuraram um pastor bem idoso da sua igreja, um ancião bem velhinho, um homem muito sábio. Perguntaram para ele como eles faziam para permanecer na presença de Deus.
E aquele senhor, de maneira muito sábia, deu para eles uma peneira e falou: olha, vocês vão para o rio e só saiam de lá quando vocês conseguirem encher essa peneira de água. Aqueles jovens meio desconfiados pegaram aquela peneira, foram para o rio e ficaram ali o dia todo tentando. Deu certo horário, 2 deles cansaram, estressados, com raiva, falou assim: ele estava de palhaçada com a nossa cara, ele fez hora com a gente, isso não é possível, a gente nunca vai conseguir encher essa peneira de água, eu desisto, eu vou para casa. No final do dia, aquele senhor vai até o rio, encontra aquele último jovem com aquela peneira ali, tentando. E ele pergunta: por que você ainda está tentando? E o jovem fala: é impossível, toda vez que eu tiro essa peneira da água, ela se esvazia. Não tem como eu permanecer com ela cheia quando eu tiro ela da água. E o Senhor falou: esse é o segredo para se encher da presença de Deus e nunca mais se esvaziar. Nunca saia da presença de Deus. Quando você tira a peneira de dentro da água, ela esvazia. Mas se você ficar constantemente com ela embaixo da água, ela sempre vai ficar cheia. Não tem como você tomar um banho na semana e querer ficar limpo a semana toda. Não tem como você mergulhar na piscina uma vez e querer ficar molhado para sempre. Para permanecermos molhados, é necessário ficar totalmente imerso na presença de Deus. Se você quer ficar cheio da presença de Deus, você precisa permanecer sempre na presença dEle. Por que que você se molha uma vez ou outra, espirra um pouquinho de água e está esperando que Deus fale, que Deus te use, que Deus te transforme? Viva na presença de Deus. A única forma de permanecer molhado é nunca sair da água. A única forma de permanecer cheio do Espírito Santo é nunca saindo da presença de Deus. Pare de viver apenas alguns cultos na semana e viva uma vida de culto a Deus. Efésios 5:18 tem um grande segredo, mas como de praxe nós temos o costume de só focar naquilo que é polêmico. Em Efésios 5:18 fala para a gente não se embriagar com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor de todo o nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos tirar o foco do polêmico e focar no que o texto está nos ensinando. Tire o foco do vinho, tire o foco dessa parte polêmica e foque no restante do que o texto está falando também, porque fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O interessante é que é para encher-vos de tal forma que nós vamos transbordar. O encher-vos não é eu pegar algo de fora e entornar em cima de mim. É encher-vos. Encher-vos. E quando eu me encher de tal forma que eu vou transbordar na vida das pessoas, olha só o que vai acontecer. Nós vamos falar em salmos, hinos, cânticos espirituais. Vamos cantar, salmodiar a Deus de todo o nosso coração. Vamos sempre dar graças a Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pare de viver uma vida carnal que às vezes tem uma experiência espiritual. Entenda que você é um ser espiritual, vivendo em uma pele, em uma carne. Pare de viver uma vida de dualismo entre carne e espírito. Você é espírito. Viva como espírito. Se alimente espiritualmente, mata a sua carne, busque a Deus espiritualmente. Viva de maneira espiritual. Pare de lutar pelos seus braços, pela sua força, porque nós não vamos ganhar nada na força do soco, na força do murro, na força da raiva. As nossas lutas são espirituais, é na base da oração, é na oração que nós amamos, é na oração que nós transformamos o nosso coração, é na oração que nós nos aproximamos de Deus, é na oração que eu ganho o coração de alguém. A nossa luta é na oração, porque o mundo espiritual rege o mundo carnal. Temos muito a crescer em relacionamento com Deus e para isso nós precisamos permanecer caminhando, permanecer emergindo, permanecer conhecendo a Deus. Então se hoje eu estou molhando até os meus joelhos, amanhã eu vou andar mais, eu vou molhar até a minha cintura, e depois de amanhã eu vou andar ainda mais, eu vou molhar até o meu peito. Se ainda não emergiu o meu corpo inteiro, eu vou fazer aquilo que eu ainda não fiz, porque eu quero conhecer a Deus de um jeito do qual eu ainda não conheci. Pare de esperar que o rio invada a sua vida e seja você quem pula de cabeça, quem entra por inteiro, quem mergulha, quem vai até o rio. Porque quanto mais nós entramos na água, menos nós sentimos o poder e o peso do nosso corpo. Já reparou que quanto mais você está fundo no mar, menos você sente a gravidade deste mundo?
Quanto mais fundo eu estou, menos eu sinto o peso do meu corpo. Quando eu estou precisando nadar para ficar sobre a superfície, eu não sinto mais o peso das minhas pernas, eu não sinto mais o peso dos meus braços. É isso que Deus quer para a gente. Que a gente emerja de tal forma na presença dEle, de tal forma junto a Ele, que eu não sinta mais o peso sobre os meus ombros. Mas sabe o que acontece? A gente tem uma oração que a gente molha até os pés e a gente quer que essa oração tire o peso dos nossos ombros. A gente busca a Deus de um jeito do qual a gente molha só até o joelho e a gente espera que todo o peso, que toda a carga, que toda a ansiedade saia de sobre os nossos ombros. Mas para isso eu preciso entrar por inteiro. Não tem como eu ser cristão olhando só até a cintura. Ou eu me jogo por inteiro, eu ainda não me joguei. Pare de carregar o peso do seu corpo sozinho, enquanto Jesus está falando, meu filho, vem que eu vou te carregar no colo. E quando eu te pegar no colo, todo o seu peso vai vir junto. Pare de sentir sede enquanto Jesus é a fonte de água eterna. Pare de querer saciar a sede das pessoas se você ainda não saciou a sua sede. Pare de oferecer água para as pessoas se você ainda não experimentou essa água. Pare de deixar as pessoas morrerem de sede enquanto você pode levar elas para uma fonte que tem água eterna. E de quem beber dessa água fluirá rios de água viva dessa pessoa. Pare de deixar as pessoas morrerem de sede, morrerem carentes de amor, morrerem carentes de propósito. Pare de deixar as pessoas irem para o inferno, enquanto você sabe onde tem a solução para todos esses problemas. Vá mais fundo, caminhe mais, mergulhe a ponto de você não sentir mais o peso do seu corpo. Ore a ponto de você esquecer do tempo quando está orando. Louve a Deus a ponto de esquecer quem está do seu lado. Viva uma vida espiritual. E por ser um assunto tão importante, nós estamos iniciando essa série. Esse foi o primeiro capítulo, essa foi a primeira mensagem da nossa série. Nós vamos ter uma série extensa, por isso eu te convido a acompanhar, a compartilhar, a mandar para as pessoas. Mas eu te convido também a, desde já, estar disposto a tudo aquilo que Deus falar ao seu coração, porque o que faz uma pregação ser boa não é a mensagem, não é homilética, mas sim o quanto nós colocamos ela em prática. Então que você esteja disposto ao que Deus pode fazer na sua vida, quando você colocar tudo que a gente falar aqui em prática. Deus quer te levar a lugares que você nunca foi. Deus quer te levar a ter sonhos dos quais você nunca sonhou. Talvez você ache que você não é capaz de ganhar sua casa para Cristo, mas quando você começar a ser disciplinado na sua vida espiritual, viver tudo que Deus tem para você, antes mesmo que você perceba, você vai ter ganhado toda a sua geração para Jesus Cristo. Por isso, esteja disposto, pague o preço, carregue a sua cruz, faça a sua parte. Vamos orar? Se você quer aceitar esse desafio, se você quer caminhar junto, se você quer caminhar mais 30 metros aí nesse rio e se mergulhar e se imergir cada vez mais, ore comigo agora de onde você está, feche os seus olhos, entregue sua vida para Deus e fala comigo. Deus, nós não queremos viver uma vida de comodismo, nós queremos ir um pouco além, Pai. Se a gente até agora tem molhado só metade do nosso corpo, que a gente consiga, Pai, caminhar ainda mais e estar totalmente imerso na Tua presença, Pai. Que essa série possa ser transformadora, possa ser uma divisora de algo em nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Se você aceita esse desafio, se você quer caminhar junto, se você quer trocar figurinhas, conversar durante a semana, se ajudar, aqui está aparecendo o número da nossa igreja, entre em contato, nós vamos chamar no WhatsApp. Nós temos célula de jovens, célula de adultos, célula de adolescentes. Vai ser um prazer ter você conosco. Não viva sozinho, porque nós somos uma família e nós queremos ter você com a gente. Se essa mensagem foi abençoadora para você, eu te peço que você curta, que você comente, que você compartilhe e que você se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau!